irmãos tendo a oportunidade. Né? A palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê nos salmos de Davi que toda vez que Davi tinha uma aflição, ele clamava ao Senhor, ele pedia ao Senhor um escape dos seus inimigos, mas ele prestava um louvor a Deus. A gente vai ver em cada versículo de um salmo que Davi sempre está exaltando o nome de Deus, falando dele, da grandeza dele, do poder dele, o quanto ele anseia o Senhor. O quanto ela anseia estar na presença do Senhor. O quanto ela anseia adorar o Senhor. Ele diz, né? O Deus meu, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito. Em terra seca e cansada, onde não há água. Então, no meio das provações, Davi, ele lembrava de adorar e falar com o Senhor. Deus sabe que Ele é grande. Deus sabe que Ele é poderoso. Deus sabe que Ele é forte. Deus sabe também que Ele não precisa de nós. O pastor tinha lido aqui mais cedo, né, que no livro de João, que Jesus dizendo ali para a samaritana, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que a gente, quando sair da nossa casa, a gente esteja sempre focado também, não só vir para mais um culto. Porque muitas vezes a gente vem para mais um culto, a gente não recebe a palavra que foi dada. A gente entra de um jeito e sai pior do que entrou e vai dizer que recebeu a seta na igreja. Vai dizer que o pregador não estava com unção, que a irmã não estava louvando bem. Porque a gente esquece de prestar o nosso culto verdadeiro ao Senhor. Deus não precisa nem de mim e nem de você. Mas nós sabemos que nós nascemos com um propósito que foi para adorar o Senhor. Deus, Ele poderia simplesmente, se quisesse, Ele seria somente adorado pelos anjos. Mas Ele fez um povo que Ele sabia dos defeitos, sabia das qualidades, mas Ele fez um povo também que viesse prestar culto ao Senhor. Que congregasse uns com o outro ao Senhor. Às vezes você pode receber uma bênção só no momento da adoração. Às vezes teu irmão ali adorando ao Senhor, você se foca tanto, pega tanto aquele louvor, faz tanto se cumprir, Deus fala tanto com você, através daquele louvor, a tua fé se inspira tanto, que você começa a adorar o Deus. Senhor, eu preciso tanto de Ti, eu necessito tanto do Senhor. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, começamos a falar com Deus, mas só pedimos a Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso que minha família seja liberta. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, a porta não se abre. E às vezes começa a murmurar ali diante do Senhor, mas a gente não levanta a palavra de adoração. A gente não passa mais tempo adorando, falando somente do que Deus faz. Somente do que Deus é. Somente do que Deus pode fazer, do que a gente é sem Ele. Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus pelo alimento que Ele põe na nossa mesa todo santo dia. Por muitas vezes você está doente, mas Deus de uma certa forma te trazer a cura. Deus, Ele te traz o dinheiro para comprar um remédio. Tudo é Deus. Às vezes a gente está sem roupa, mas Deus providencia as nossas vestes. Não deixa que a gente fique nu. A gente, independente da quantidade de roupa que a gente vai ter, o Senhor tem também suprido nossas necessidades. Chega no trabalho, muitas vezes tem pessoas que ali clamam a Deus, Senhor, eu quero um trabalho. E pede oração aos pastores, e pede oração aos missionários, e pede oração aos irmãos que costumam orar. E quando Deus dá o trabalho, esquece de voltar para agradecer. Esquece de falar, Senhor, muito obrigado. Muitas vezes nem oferta na casa do Senhor. Eu nem falo mais do dízimo, eu falo logo da oferta, nem oferta na casa do Senhor. Aí começa a trabalhar, mas pastor, o pastor vai perguntar, mas irmão, você não está vindo para a igreja? Oh pastor, mas eu ando tão cansado, o trabalho está tomando todo o meu tempo, eu não tenho tempo mais para nada. E esquece de prestar o culto a Deus. Aí quando Deus manda a tempestade, permite o vento ruim passar e volta para o joelho. Lembra que aí vai ter força para orar, vai ter força para jejuar, vai ter força para colocar um louvor e ali se humilhar diante do Senhor e se quebrantar diante de Deus. Porque tem gente que parece que só na prova que lembra de Deus. Quando Deus dá abundância, esquece. Ontem eu estava conversando com a pastora, né? A esposa do meu primo, e a gente foi falando assim com ela. Às vezes eu peço as coisas a Deus, mas eu tenho medo, porque eu falo sempre com Deus, eu preciso disso, eu queria tanto isso, mas eu peço, Deus, não me deixa se corromper quando o Senhor me dá aquela bênção. Não deixa meu coração se desviar, não deixa eu ser orgulhosa, eu ser soberba, eu querer pisar nas pessoas, porque
o Senhor me deu a bênção. Na hora que ela vir, me prepara primeiro para receber, para não receber de qualquer forma e às vezes nem saber administrar aquilo. E tem pessoas que Deus vai dar a bênção e não vai saber administrar. Senhor, eu quero dinheiro, Deus vai dar o dinheiro. Senhor, eu quero alimento, Deus vai dar o alimento. Senhor, eu preciso da roupa, Deus vai dar a roupa. Senhor, eu preciso de um trabalho, Deus vai dar o trabalho. Senhor, eu preciso que minha família seja liberta, Deus vai libertar a família. Senhor, eu preciso de uma cura, Deus vai te curar. Só que o problema é que muitas vezes a gente pede essas coisas, mas se chegar um irmão lá, Deus deu 1 quilo de arroz, porque estava precisando de 1 quilo de arroz. Chegar outra pessoa lá, mas irmão, me deu um pouquinho de arroz. Ah, irmão, não posso não, que só tem aqui para hoje e para amanhã. Ah, Senhor, eu preciso do dinheiro, mas chega o irmão pedindo ajuda. Ô irmão, não posso te ajudar não, que eu só tenho aqui esse aqui, eu não posso tirar 1 centavo. Nem R$1 para te dar. Ah, Senhor, eu peço a roupa, Deus vai dar, toma aí roupa. Mas não dá uma peça a ninguém, se precisar ninguém empresta. Senhor, eu quero saúde, porque eu preciso também estar na tua casa com saúde, Deus vai dar saúde. Mas na primeira oportunidade dos irmãos, o irmão quiser faltar o culto, ele começar a faltar aos pouquinhos. Senhor, mas eu preciso da libertação da família, mas não volta para contar o testemunho. E aí por diante, muitas vezes nós deixamos de receber. A Bíblia diz que o homem pede e não recebe porque pede mal. Pede para os seus próprios deleitos. E eu admiro a história de Davi. Davi errou como qualquer um pode errar. Davi pecou como qualquer um pode pecar. Mas quando a gente começa a ler o Salmo de Davi, Davi vai estar lá um homem que é adorador. O homem que ele pecava e reconhecia o seu pecado e ia adorar o Senhor e pedir perdão a Deus e se humilhar para que Deus perdoasse ele. Um homem que estava no meio da prova, mas lembrava que tinha um Deus que era maior do que ele. Um homem que quando ainda garoto, havia um gigante que ninguém podia derrotar, que as pessoas olhavam com o olho humano, não podia derrotar. O próprio exército de Israel não podia derrotar porque esqueceu de confiar em Deus. E temia aquele gigante. E apenas um garoto chegou lá em nome de Deus e derrotou aquele gigante com a força do Espírito Santo do Senhor. Porque se a gente pegar uma pedra, a gente sabe que vai pegar uma pedra, vai atirar, vai agarrar em alguém, malmente vai sair sangue. Eu lembro que há um tempão atrás, há muitos anos atrás, eu tinha uma menininha que é irmã de uma prima minha. E ela estava de longe, me dando dedo e me dando língua, me dando dedo e me dando língua. E eu brincando, peguei um barrinho de areia pequenininho e bem de longe eu joguei. Né? E eu era muito arteira, então eu tinha uma mão muito certeira para as coisas. Porque quando eu e meu irmão era criança, a gente brincava muito de badog, de tiro-alvo. Então eu já tinha essa habilidade. E quando eu joguei, na mesma hora saiu uma lado na cabeça dela, eu saí correndo pedindo desculpa, limpando o sangue da menina e entrei dentro de casa com a menina sangrando, porque aquele barril de areia agarrou em uma veia da cabeça dela. E a palavra vai dizer que Davi pegou 3 pedras, colocou em uma funda, rodou. Poderia ser que aos olhos do homem aquilo não fosse muito certeiro, né? Quando ele colocou aquelas pedras ali. Mas o Espírito Santo do Senhor, a mão do Senhor direcionou aquela pedra, aquele gigante, e colocou força naquela pedra. Para que aquele gigante caísse por terra. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi. Nenhum momento da sua vida Davi esqueceu de adorar a Deus. A Bíblia diz que Davi teve uma mulher, que aquela mulher foi através de adultério. E aquela mulher engravidou. Davi foi lá, quando aquela mulher engravidou, ele errou, porque ele permitiu, ele mandou que o marido dela ficasse na frente da guerra para morrer. Mas o Senhor também puniu Davi por isso. E quando Davi teve o primeiro filho com essa mulher, diz que aquela criança morreu. Mas antes daquela criança morrer, Davi começou a jejuar e orar. Porém, depois que Deus levou a criança, Davi encerrou o jejum. Em todo momento a gente vê que Davi, de alguma forma, ele procurava algo para adorar a Deus. A Bíblia fala que Davi foi perseguido por inveja do rei Saul. Davi foi perseguido. E Davi se encontra em uma caverna. Saul estava dormindo e Davi tinha a oportunidade de matar aquele rei. Mas ainda assim Davi não matou o perseguidor dele e adorou a Deus. Como foi que Davi adorou a Deus neste momento? Davi disse que não podia matar aquele homem, porque aquele homem foi Deus que tinha levantado ele. Ele preferiu fugir da presença daquele homem do que matar o ungido de Deus. E neste momento ele também honrou o nome do Senhor.
E nessas pequenas coisas a gente começa a ver nossa vida de hoje, começa a ver que a gente deixa de adorar a Deus. Porque a gente se levanta quando surgido do Senhor e não honra a Deus. A gente deixa de, como eu falei aqui outro dia, ajudar às vezes até um próximo, ajudar alguém que Deus até colocou na nossa vida. A gente deixa de adorar a Deus. No momento das provações, no momento que a gente perde, a gente começa a murmurar e esquece de tudo que o Senhor fez por nós. E às vezes você começa a conversar com alguém, onde eu estava a gente conversando, e quando a gente chega perto da casa de crente, a gente só vai falar das coisas de Deus. E aí o Senhor começa a lembrar na nossa mente tudo que Ele fez da nossa trajetória até os dias de hoje. A gente começa a ver o que a gente era, como a gente era, o que a gente passava, como a gente sofria, como a gente era sem Deus. E começa a refletir, e quando a gente começa a contar de testemunho, a gente começa... Poxa, o Senhor fez tudo isso, porque tem momento que a gente esquece disso. Tem momento que a prova é tão grande, que parece que não vai passar, que a gente já esqueceu o que Deus fez alguns dias atrás. Já esqueceu daquele momento que estava no meio da prova, no meio da dificuldade, há um tempo atrás. Aí, como eu estava conversando com a pastora Vânia, ela me contando um testemunho de uma mulher, que ela... Quando mais nova, e assim ela estava no tempo de abundância, Deus permitiu ela comprar vários terrenos. Vários terrenos. Ela tinha a casa dela e foi comprando. Mas chegou um tempo que as coisas começaram a se apertar na casa dela, começou a se apertar, ela pegou um terreno e vendeu para ajudar uma filha dela. E aí chegou outra prova e começou a apertar as coisas, ela teve que vender outro terreno para passar aquela prova. Aí disse que ela foi para o joelho olhar e questionar. Mas Senhor, por que tu me deu esses terrenos e agora eu tenho que vender eles? Aí disse que o Espírito Santo falou com ela, não questione o que eu estou fazendo. Você esqueceu que foi eu que te dei, não questione a bênção que eu estou te dando. Porque o Espírito Santo falou com ela que Deus tinha dado o terreno a ela lá atrás, porque cá na frente ela ia precisar daquele terreno. Ela ia passar a luta, ia ter que vender o terreno para conseguir passar naquela prova. E o nome do Senhor ser glorificado, e a gente não sabe os propósitos de Deus. A gente não entende quando a gente passa na prova aqui e Deus usa uma situação diferente, que aos nossos olhos é impossível, para resolver aquilo. E Deus quer que a gente adore mais a Ele. Se aquebrante, se achegue mais a Deus. A palavra diz que nós devemos se achegar a Deus e Deus se achegará a nós. Às vezes a gente fica pedindo anos, pedindo uma bênção, aquela bênção não chega. Existem vários motivos por aquela bênção não chegar. Ou é algo espiritual que está impedindo, e isso parte da gente quebrar, porque tem um impedimento na nossa vida para receber aquilo. Ou porque Deus também não quer que a gente receba para a gente não se corromper, para a gente não esquecer dele, e às vezes Deus permite a gente continuar daquela forma. Às vezes Deus só quer dar a gente aquilo que a gente precisa. Ele não quer dar algo para a gente que não vai ser necessário, que só vai tirar o nosso foco. E se meu foco e o teu foco é estar aqui hoje adorando a Deus, então adore a Deus pelo que Ele tem te dado. Adore a Deus pelo fôlego de vida, porque você tem tido força, Deus tem te sustentado para você estar aqui hoje. Adore a Deus pelo trabalho que você tem, independente se ganhar pouco ou muito, no momento certo Deus vai te dar o melhor. Adore a Deus pela família que tu tem, porque tem gente lá fora que não tem nenhuma. Tem gente lá fora que não sabe o que é pegar um telefone e ligar para o pai ou para a mãe ou para o irmão. Nem para desejar Feliz Natal ou Feliz Ano Novo. Antes de ontem eu fui trabalhar, dia 1º, fui trabalhar, e quando eu estava passando uma reunião para descer, tinha um rapaz deitado em uma praça, naquela praça da Matriz, ali fica a igreja, todo enrolado, e eu fiquei assim, refletindo naquele rapaz, me deu uma tristeza. Eu falei, poxa, ele não teve ninguém para dar um Feliz Ano Novo a ele. Foi o que veio no meu coração, ele todo enrolado ali sozinho, deitado em uma praça, enquanto eu e você, mesmo não tem alguém por perto, ali pertinho para dar um abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a gente estava na nossa casa, dormindo, de barriga cheia, e agradecendo a Deus por isso. E às vezes a gente murmura pelas pequenas coisas, a gente não tem paciência para esperar. Né? A Bíblia diz que não é que o salmista fala ali, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Espera com paciência em Deus, que no momento certo a tua bênção vai chegar. Adora a Deus com tuas poucas forças, que no momento certo a bênção vai chegar. Agradece a Deus com a tua família que tem, porque não existe uma família que não tenha problema, que não tenha defeito.
No momento certo, Deus também vai trabalhar. A Bíblia vai falar que a família de Davi também teve uma grande bagunça na família de Davi. Teve uma desordem na família de Davi. E Davi poderia murmurar: mas Senhor, por que está acontecendo isso dentro da minha casa? Por que esse problema está acontecendo dentro da minha casa? Por que meu filho está me perseguindo? Davi também poderia ali murmurar contra o Senhor. Mas em momento nenhum a Bíblia vai mostrar Davi murmurando contra Deus. E nisso Davi, com seus defeitos e com suas qualidades, se tornou um homem segundo o coração de Deus. E não tem coisa melhor do que o próprio Deus dar testemunho de nós. A Bíblia fala que ali existiu um homem chamado Jó. E que também Deus se agradava dele, ele prestava culto ao Senhor. Ele adorava ao Senhor. E diz que esse homem era muito rico. E no momento que ali Satanás chegou perto de Deus, Deus foi lá e falou com Satanás: viste ali o meu servo Jó. Deus deu testemunho de Jó também. A Bíblia fala que Satanás chegou a Deus para ele tocar em Jó e ver se Jó realmente ia adorar ele, porque Jó tinha riqueza. E ele disse: não, mas é muito fácil um homem te adorar com riqueza, com dinheiro. O que foi que ele fez? Tocou em Jó. Tocou nas finanças de Jó. E Jó adorou a Deus. Mas ele foi lá questionar de novo: viste que ele ali não murmurou contra mim? Ah, mas ele tem saúde, então deixa eu tocar, porque eu quero ver. Satanás, se ele tocasse na carne do homem, nos ossos do homem, onde ia doer, o homem ia sentir dor, quem sabe ele ia sentir dor o tempo todo. Como eu estava falando com uma irmã outro dia, que eu tinha um pai na fé, que ele tinha um problema nos ossos. Ele sentia dor 24/48, mas você via ele ir para a igreja sem faltar um culto. Você via ele sair para dar discipulado, sair para ir dar evangelismo, em todos os eventos da igreja ele estava ali presente. Mas ele sentia dor o tempo todo. E quando ele estava ruim, que a gente ia na casa dele visitar ele para dar uma palavra de conforto, a gente que saía de lá confortado com aquilo ali. Até que no tempo de Deus, Deus resolveu acolher ele, levar ele para a glória. Mas em nenhum momento a gente já chegou na casa dele para ele estar ali blasfemando contra Deus, porque ele estava com os ossos doendo o tempo todo. As mãos dele, os pés, já era tudo assim, ó, tudo atrofiado. Porque o tempo foi passando, né? E aquela doença a cada dia vai entortando os seus dedos. Mas ele estava ali com sua bicicleta, muitas vezes não tinha nem força para andar, mas ia ali segurando a bicicleta, que era como se fosse sua bengala, ia para a igreja, ia evangelizar, ia para os batismos, estava ali. E eu falo começar de mim. Às vezes a gente está nem sentindo tanta dor assim, tudo é desculpa para a gente faltar ao culto. Porque a gente tem que se corrigir, né? Então tu começa falando de mim, tudo é desculpa. A gente não quer adorar, a gente se chateia, a gente não quer vir mais para a casa do Senhor. E Jó estava ali, Jó adorou. A mulher de Jó falou: não, porque você logo não amaldiçoa de Deus e morre. E a palavra de Jó foi repreender a mulher: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. E a gente esquece que quando a gente vai dessa vida, a gente não leva nada. Que a gente possa perder tudo, mas que a gente não perca a presença de Deus. Que a gente possa não ter nada, não ter as melhores coisas, talvez aqueles sonhos que a gente todo sonhou desde a nossa infância, mesmo que não se cumpra, mas que se cumpra a presença de Deus na nossa vida todo santo dia. Que a gente tenha forças, peça força a Deus para que esse ano e os próximos anos vindouros, que a gente busque força no Senhor para adorar Ele, enquanto houver fôlego de vida, porque a palavra diz que tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Que a gente adore ao Senhor independente de estar enfermo. Que a gente adore ao Senhor independente de ter uma roupa nova para vir para a igreja. Que a gente adore ao Senhor independente de ter um alimento dentro da nossa casa. Independente se o como estiver a nossa família, que a gente adore ao Senhor. Que a gente adore ao Senhor enquanto a prova existir, que a gente adore ao Senhor. Porque quando a gente volta lá no livro de Êxodo, a gente volta lá na história do Velho Testamento, a gente vai ver que todo murmurão não alcançou a terra prometida. A palavra diz que uns foram comidos na terra, foram mordidos por cobra, ficaram doentes, muita coisa aconteceu, mas não alcançaram a terra prometida. E quem alcançou a terra prometida foi aqueles que vieram depois dele. Muitos estavam ali, Deus prometeu, mas toda vez que a prova vinha, ele queria voltar para onde? Para o deserto.
Eu entendo que muitas pessoas às vezes voltam para trás, esquecem ao Senhor, voltam para o pecado, porque não consegue passar uma prova adorando a Deus para receber a bênção. Para receber a vitória, sabe o que acontece? Volta para trás e passa o preço pior do que o primeiro. O sofrimento é o pior do que o último sofrimento. Então adora ao Senhor, porque a glória da segunda casa será primeiro na minha vida e na tua, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu gostaria de cantar um louvor em adoração a Deus e em gratidão também, amém? Glória seja no nome do Senhor.